Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A onda de violência nas arquibancadas e a proximidade da Copa do Mundo incentivaram o Ministério Público Gaúcho a criar a Promotoria do Torcedor. A promotoria começou suas atividades recentemente, através do promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior, que tratará de todos os assuntos relacionados ao Estatuto do Torcedor. Doutor Seabra, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Da mesma forma. Em que momento o Ministério Público Gaúcho pensou na criação de uma promotoria especializada ao torcedor? Bom, a partir já do início do Estatuto de Defesa do Torcedor, há alguns anos, a atuação do Ministério Público tem se destacado bastante, não só no Juizado Especial Criminal do Estádio, como também em todos os desdobramentos que exigem a participação do Ministério Público, né? Nós temos a atuação do Ministério Público em uma série de esferas de atribuição, como, por exemplo, a defesa do torcedor consumidor, a defesa de direitos humanos, que zela pela acessibilidade daqueles portadores de deficiência, pela mobilidade, nas campanhas contra racismo. E, então, havia necessidade, com o passar do tempo, de que o Ministério Público centrasse esforços em um setor específico. E, na verdade, a criação da Promotoria do Torcedor, aqui no Rio Grande do Sul, é a segunda iniciativa no país, a iniciativa pioneira em Pernambuco, há alguns meses, onde foi iniciado o trabalho. Acaba atendendo a uma tendência que nós temos verificado no país, no sentido de que sejam concentradas as atribuições na esfera da defesa do torcedor em um órgão específico. Em outros estados ainda ela é feita em uma divisão entre os colegas da defesa do consumidor e os colegas da área criminal. Aqui no Rio Grande do Sul, a opção da Procuradoria-Geral de Justiça foi no sentido da criação dessa promotoria e, na verdade, é um projeto piloto. Nós iniciamos agora em setembro. A ideia é que em 12 meses seja feita uma reavaliação do trabalho para verificar a demanda de processos, a demanda de atendimento ao público, enfim, tudo aquilo que permeia o trabalho da promotoria, para que depois, fim desse prazo de avaliação, seja definido se haverá uma consolidação com a criação da promotoria de fato. Pois é exatamente isso que nós queremos saber, doutor Seabra. Na prática, o que o promotor fará, principalmente em dias de jogos? Bom, aquela atuação no Juizado Especial Criminal, que antes era atribuída aos promotores do plantão, naturalmente passa para o promotor de defesa do torcedor. Eu já tenho atuado nos jogos, tanto aqui na Arena do Grêmio, como também no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, onde o Internacional vem atuando como mandante. Além disso, nós estamos instalando nos estádios uma sala de atendimento ao público, para que possamos estar ali abertos a reclamações, a sugestões, a críticas dos torcedores em relação à forma como vem sendo tratados os seus direitos no estádio. Além disso, toda a parte de defesa do consumidor, a defesa do torcedor, ela passa também para essa promotoria de defesa do torcedor. Nós temos também as questões relativas aos laudos de segurança dos estádios, aqueles laudos que têm que ser feitos pelas autoridades públicas, tanto com relação a atestar a capacidade real do estádio, quantos torcedores ele pode receber, bem como a adaptação às normas de combate e prevenção a incêndio. Isso tudo é atribuição do Ministério Público receber esses laudos e agir naqueles casos em que não haja a possibilidade desse estádio estar aberto ao público. Então, todas essas atribuições estão agora concentradas na Promotoria de Defesa do Torcedor, sem prejuízo, obviamente, da atuação nos processos criminais, que antes, após o Juizado Especial Criminal, fim daquela audiência preliminar do Juizado do Estádio, esses processos eram distribuídos por uma série de juizados criminais, onde os promotores criminais atuavam. Agora, a Promotoria de Torcedor atua em todos esses juizados criminais. Dá para perceber que são muitas as atribuições dessa promotoria. Agora, eu lembro que no passado, em um passado recente, o Ministério Público Gaúcho já se preocupava com essas questões do torcedor, dos estádios, principalmente na área dos direitos humanos.
Exatamente. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o colega Renoir, que foi um precursor nessa questão da defesa do torcedor. Na época ele atuava à frente da Promotoria de Direitos Humanos e realmente foi um pioneiro aqui no Estado na defesa desses direitos do torcedor e até hoje vem sendo nosso parceiro no acompanhamento das reuniões da Comissão Permanente de Prevenção à Violência dos Estádios do nosso CNPG. Nós tínhamos aqui no Estado, que foi criado a questão de 2 anos atrás, um núcleo de defesa do torcedor, que era formado pelos promotores com atribuição para atuar nas diversas áreas relativas ao Estatuto. Então nós tínhamos os promotores do plantão, que atuavam no Juizado Especial Criminal do Estádio, nós tínhamos os promotores criminais, que depois acompanhavam o desdobramento dos processos que iniciavam no estádio, tínhamos os promotores de defesa do consumidor, que atuavam naquelas causas da defesa do torcedor e também que receberam expedientes que outrora trafegavam lá na promotoria do Dr. Renoir, e tínhamos também os promotores de defesa do consumidor. Enfim, todas essas atribuições estavam distribuídas entre esses promotores que compunham o núcleo. No entanto, os próprios colegas chegaram à conclusão que essa fragmentação de atribuição acabava muitas vezes emperrando a atividade ministerial. Daí a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a partir de um projeto do colega Luciano Brasil, que já há algum tempo atrás vinha se preocupando com essa necessidade de concentrar esforços, houve então a opção da Procuradoria-Geral de criar essa promotoria através desse projeto piloto, para durante esse ano de fase experimental verificar, fazer alguns ajustes, correções de rumo e, enfim, depois definir se será uma promotoria em definitivo. Sem sombra de dúvida, é uma bela iniciativa do Ministério Público Gaúcho, muito positiva. Mas eu lhe pergunto o seguinte, até o senhor já comentou no início do programa, Pernambuco foi o primeiro estado a ter uma promotoria do torcedor. O senhor tem alguma experiência desse estado para trazer aqui para o Rio Grande do Sul? Eu tive a oportunidade de conhecer o colega Bispo, que está atuando à frente dessa promotoria, durante um encontro no Rio de Janeiro recente, realizado lá no Ministério Público do Rio. E ele estava colocando que a promotoria de Pernambuco também está em fase de adaptação, ela foi instalada em maio, mas que já vislumbrava o acréscimo de atribuições e já estava verificando realmente os aspectos positivos que envolvem essa concentração de esforços na promotoria, na medida que antes o promotor que atuava no Juizado Especial Criminal do Estádio, que era o caso do colega Bispo, ele ficava adstrito àquela atribuição bastante restrita. Então, uma vez procurado por torcedores que viessem demandar outras questões relativas ao Ministério Público, o máximo que ele poderia fazer era atender essas pessoas e depois repassar ao colega com atribuição na área específica. Agora não, agora o promotor que está presente no estádio, tanto lá em Pernambuco como aqui no Rio Grande do Sul, ele está apto a atender todas as demandas, está apto a dar encaminhamento a todas as questões que chegarem a ele relativas ao Estatuto de Defesa do Torcedor. Isso obviamente agiliza a atuação ministerial e dá uma resposta mais rápida àquelas pessoas que vêm procurar o Ministério Público. E a promotoria do torcedor pretende também trabalhar com cartilhas para divulgar o Estatuto do Torcedor e mais também campanhas pela paz nos estádios? Com certeza. A questão dos direitos do torcedor é uma preocupação constante da promotoria, na medida em que a pessoa tem que primeiro ter ciência daqueles direitos previstos na lei para depois fazê-los serem aplicados na prática, né? Então, com certeza esta é uma preocupação nossa, nós já estamos trabalhando na elaboração de flyers, de panfletos que possam ser distribuídos no estádio, especificando ao torcedor quais são os seus direitos e o que ele pode fazer no caso de ver esses direitos desrespeitados. Sim, o senhor trouxe também aqui um material que o Ministério Público Gaúcho está apoiando. Nós temos uma iniciativa em parceria, a colega Andréia Torres, que atuava no plantão, foi uma das precursoras dessa campanha. É uma campanha feita pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e por uma série de outras instituições como Polícia Civil, Brigada Militar, Defensoria Pública, que contou com o apoio também dos clubes da nossa federação, da Associação Gaúcha de Imprensa, no sentido de buscar conscientizar o torcedor de que o estádio é um local que deve ser saudável.
né? Nós já temos aí as campanhas de fumo zero no estádio, então evidentemente que aliada a essa campanha do fumo zero, nós devemos aliar a questão das drogas. Então a ideia de que o estádio deve ser um local, um ambiente pacífico para as famílias, para os amigos se encontrarem, para torcerem, motivarem seus times, mas sem evidentemente praticarem atos de violência, que muitas vezes são impulsionados pelo uso de bebida alcoólica e de droga. Nós já temos hoje uma proibição legal aqui no Rio Grande do Sul da venda de bebida alcoólica dentro dos estádios e, evidentemente, temos que implementar essa campanha de conscientização no sentido de que as drogas também não tenham trânsito livre nos estádios. Agora, essa violência que ainda continua acontecendo nos estádios, ela é uma violência ridícula. Eu não sei se o senhor viu até faz pouco tempo essa briga lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né, que foi uma coisa assim absurda. Quer dizer, isso tudo continua acontecendo nos estádios de futebol. Exatamente. E não só as brigas entre torcidas de times diferentes, times que estão se enfrentando naquele momento, mas muitas vezes brigas internas, de disputas de poder entre torcidas do mesmo time, entre segmentos das torcidas organizadas. Então tem sido uma preocupação do Ministério Público em todo o país e é um dos motes das nossas reuniões lá na nossa Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, no sentido de que há necessidade de um acompanhamento permanente dessas torcidas organizadas. Porque muitas vezes o conflito no estádio é só o estopim de um conflito que já vinha sendo armado há muito tempo nas redes sociais, nos bastidores da disputa de poder dessas torcidas. Então hoje o que nós verificamos é que muitas dessas torcidas têm uma relação mal resolvida com os clubes, muitas vezes recebendo benesses, que acabam fazendo com que isso amplifique essa disputa do poder. Então a preocupação do Ministério Público é de fazer um acompanhamento dessas torcidas, de buscar ser um aliado delas nas suas questões que venham a trazer até o Ministério Público, mas também de cobrar dessas torcidas a sua organização, o cadastramento dos seus membros, cobrar do clube que exclua os associados que eventualmente venham incorrer em atos de violência dentro do estádio. E a nossa preocupação tem sido essa também, de cobrar da federação uma maior participação, como ocorre, por exemplo, em São Paulo, onde nós vemos a Federação Paulista sendo um dos atores principais na questão do combate à indisciplina nos estádios, emitindo resoluções para excluir provisoriamente torcedores que venham a praticar atos de violência. Então, a preocupação do Ministério Público em atuar preventivamente, com reuniões periódicas com a Brigada Militar e com as torcidas organizadas, acompanhando o movimento dessas torcidas, mas ao mesmo tempo também atuar no sentido de coibir os atos de violência, de vandalismo que venham a permear os nossos jogos. Me parece até que Vasco e Corinthians foram punidos, né, nesse episódio. O Estatuto prevê a possibilidade, assim como as normas da Justiça Desportiva, dos clubes serem responsabilizados por atos dos seus torcedores, assim como é possível a responsabilização das torcidas organizadas. Né, nós tivemos nesse episódio lá de Brasília a punição via federações, tanto de uma torcida do Corinthians como de uma torcida do Vasco. E recentemente recebemos a comunicação dos colegas dos Ministérios Públicos de São Paulo e Rio, no sentido de que essa vedação de acesso das torcidas organizadas, que foi estabelecida naquele ambiente onde ocorreu o local, tanto em Brasília como também na sede dessas torcidas, que seja ampliado para todo o país no período dessa suspensão, na medida em que, se tratando de um campeonato nacional, não seria viável que a torcida estivesse proibida de ter acesso ao estádio no seu ambiente, em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e que nos outros estados tivesse trânsito livre. Então, ontem mesmo tivemos uma reunião com a Brigada Militar, já no sentido de que todas essas notícias que cheguem ao nosso conhecimento de suspensão de torcidas organizadas sejam levadas ao conhecimento da Brigada Militar para que ela também coíba o ingresso dessas torcidas nos estádios locais. E, na sua opinião, qual o papel que a Brigada Militar deve exercer nesses jogos? Ou seja, na questão segurança, a opinião sobre a segurança feita pela Brigada dentro e fora dos estádios? Bom, atualmente nós temos uma discussão aqui em âmbito local, até porque nós temos em Porto Alegre dois estádios privados, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio, que agora está em fase de reforma para a Copa, mas em breve deve ser reaberto, e é uma situação bastante peculiar, na medida que são estádios privados, e há uma discussão na comunidade a respeito da efetividade de deslocar
o efetivo da Brigada Militar para eventos privados. Quanto a isso, o que o Ministério Público tem a dizer é que o Estatuto de Defesa do Torcedor é bastante claro e não faz diferença se o estádio é público ou privado. Ele determina que a responsabilidade pela segurança do torcedor no estádio é do clube mandante. Só que ele prevê que o clube mandante, sempre que necessário, vai solicitar à Força de Segurança Pública o deslocamento do seu efetivo para a segurança interna do jogo e também para a segurança externa. Então, meu posicionamento, o posicionamento do Ministério Público do Rio Grande do Sul é no sentido de que o trabalho da Brigada Militar é imprescindível para a realização de jogos nos estádios de Porto Alegre. Então, o que nós temos que buscar, juntamente com a Brigada Militar, é uma uniformização de procedimentos, é uma tentativa, como já vem sendo feita pela Corporação Militar, de aproximação das torcidas organizadas e de seus líderes, para evitar que hajam conflitos entre as torcidas organizadas e a Brigada Militar. Mas eu estou convicto que a participação da Brigada no interior dos estádios é imprescindível. A nossa sociedade ainda não atingiu um grau de maturidade como em outros locais mais avançados, no sentido de tornar desnecessária a presença da força pública dentro do estádio. Ainda no caso de conflitos, de tumultos, a presença da Brigada Militar é indispensável. Falando em procedimentos, é claro que o papel da Brigada Militar é muito importante fora e dentro dos estádios, mas ainda há confusões. Há cidadãos que se queixam dessa atuação da Brigada Militar. Recentemente, até na Arena do Grêmio, um cidadão quase perdeu a visão por tomar um tiro de bala de borracha. Quer dizer, ele ia passando ali, houve uma confusão no bar e acabou sendo vítima, né, desse tiro desferido por um policial militar. Eu não sei como o senhor vê esse episódio. Bom, nesse caso específico, inclusive, o Procurador-Geral de Justiça me pediu que eu fizesse o acompanhamento do IPM. Esse acompanhamento vem sendo feito pelo Ministério Público. Obviamente que depois o destinatário será o colega que atua na Promotoria de Justiça Militar. Mas nós temos tratado também em reuniões periódicas com a Brigada Militar das questões relativas ao entorno do estádio e aos deslocamentos dos torcedores. É uma preocupação do Estatuto da Defesa do Torcedor não limitar a questão da segurança ao interior do estádio, mas também ao entorno e à parte do deslocamento. Tivemos também recentemente uma reunião com a companhia de trem, a Transurb, que tem uma série de informações a alcançar o Ministério Público, na medida que eles veem a cada jogo também episódios de depredação e de violência das torcidas no deslocamento para o estádio, tanto na ida como na volta. Então essa tem sido uma preocupação da Promotoria do Torcedor, no sentido de disciplinar os procedimentos da Brigada Militar no entorno do estádio, para evitar esse tipo de conflito. O que tem acontecido, mais especificamente ali na Arena, onde ocorreu esse episódio lamentável, é que como a torcida fica até o último momento ingerindo bebida alcoólica no entorno do estádio, já que dentro do estádio não é possível, muitas vezes acontece esse tipo de provocação de parte da torcida, esse tipo de conflito, mas cabe à Brigada Militar, em função do preparo e da capacitação que tem, cuidar desse tipo de situação para evitar conflitos e tumultos, na medida que o papel da Brigada é disciplinar a conduta dos torcedores, é manter a ordem, manter a tranquilidade e evitar esse tipo de conflito. Agora, uma outra questão que eu queria abordar com o senhor é o seguinte: há muitos torcedores que são punidos pelos juizados especiais, estão impedidos de entrar nos estádios, mas continuam indo aos jogos. Essa também tem sido uma preocupação, não só no Ministério Público local, como em todo o país, porque o Estatuto de Defesa do Torcedor, que introduziu no direito brasileiro essa possibilidade da restrição de acesso ao estádio daquele torcedor envolvido em conflitos, ele, na verdade, ele não permitiu, naquele momento, o cadastramento dos torcedores, que seria indispensável para viabilizar a fiscalização desse tipo de restrição de acesso. O que nós preconizamos em âmbito nacional é a implementação do controle de acesso biométrico em todos os estádios e a necessidade de cadastramento dos torcedores, para que daí esse torcedor, quando tentar ingressar dentro do estádio, automaticamente, no momento em que inserir sua digital no equipamento, vai ter ali a informação de que ele está vedado o seu acesso ao estádio e ele não vai ser permitida a sua entrada. Como é que nós podemos fazer enquanto não é implementado esse controle? É o que nós estamos tentando estabelecer aqui em Porto Alegre, é um sistema de controle mais efetivo. O que acontece? Essa restrição de acesso, muitas vezes, ela não é determinada propriamente no juizado especial criminal, na audiência de transação. Ela pode ser determinada em uma condenação criminal no âmbito de uma vara, no âmbito de um juizado que não é o do estádio.
Ela pode ser determinada no âmbito cautelar. Nós temos um caso aqui em Porto Alegre de um processo de júri, onde hoje houve a vedação de acesso dos torcedores envolvidos naquele feito no estádio. Então é necessário que nós façamos uma uniformização desses procedimentos e vamos trabalhar para isso junto ao Judiciário, junto à Brigada Militar, que faz o controle do acesso desses torcedores, para que seja unificado esse procedimento, que a apresentação desses torcedores 2 horas antes do jogo e a permanência deles no local 2 horas depois também seja efetivada, porque houve ruídos de comunicação entre a delegacia de polícia e o juizado que expediu a ordem. Enfim, há necessidade da criação de um cadastro do mau torcedor. E o Ministério Público, pela promotoria do torcedor, está disposto a encampar essa luta junto a todas as instituições que participam do evento futebol, a fim de que nós possamos tornar efetiva essa punição da restrição de acesso para os torcedores brigões. O senhor é titular dessa promotoria especializada. Como o senhor mesmo disse no início do programa, né, trata-se de um projeto piloto que, se der certo, e creio que vai dar certo, ela será melhor estruturada. Os canais de comunicação com os clubes, está tudo ok? A promotoria já tem seu espaço nos 2 estádios, não há problema nenhum? Bom, na Arena, que está em pleno funcionamento, nós temos a sala do Ministério Público, estamos agora instalando equipamentos de informática para melhor atender o público. A sala fica ao lado da sala do Juizado Especial Criminal do estádio e agora nosso trabalho vai ser de divulgação ao torcedor e de sensibilização do clube e da própria organização da Arena no sentido de viabilizar o acesso dos torcedores à sala do Ministério Público na medida que, como ela fica ao lado do juizado, ela tem um acesso restrito e há necessidade de que nós possamos estabelecer um fluxo para as pessoas que queiram procurar o Ministério Público. Algumas pessoas já nos procuraram via e-mail, no sentido de que querem conversar comigo lá no estádio. Então, a nossa iniciativa de implementar essa sala já está em curso e a ideia agora é que possamos facilitar o acesso do torcedor. Já no Beira-Rio, ele ainda está em reforma, mas ontem mesmo conversava já com o representante do clube e não haverá problema também para a implementação da sala do Ministério Público no estádio do Inter. E os canais de comunicação com o torcedor, será apenas através das redes sociais ou o torcedor pode procurar o Ministério Público na promotoria? O atendimento ao público ele é permanente, né? Tanto, obviamente, pelas ligações telefônicas, como também por e-mail, mas o atendimento ao público no ambiente da promotoria, assim como na sala do Ministério Público do estádio, ele é feito diariamente. Nós estamos também com o Twitter e com o Facebook em fase de implementação para viabilizar essa interação não só com o torcedor que frequenta o estádio, mas com toda a comunidade que queira trazer sugestões, críticas, contribuição para o trabalho de defesa do torcedor. Recentemente o senhor também participou de uma reunião em Brasília, uma reunião do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, dentro de uma comissão, de um grupo especial de combate às questões de violência nos estádios. Quais são os resultados que o senhor traz de Brasília? Do Rio de Janeiro, melhor dizendo. Isso, a reunião foi no Rio de Janeiro. Essa é uma comissão permanente do CNPG preocupada com as questões de prevenção da violência e também de combate à violência, uma forma de tornar mais efetiva a atuação do Ministério Público em âmbito nacional. Então, dessa reunião eu trouxe várias experiências interessantes que vêm sendo feitas nos estados pelos colegas e principalmente a constatação da necessidade de interação entre os ministérios públicos. O fruto disso já é aquele contato que eu te falava agora há pouco, dos colegas do Rio e de São Paulo, comunicando a suspensão de torcidas organizadas naqueles estados e pedindo que nós fiscalizássemos para que aqui essas torcidas também não tenham a possibilidade de ter acesso ao estádio. Então, fruto desse encontro também foi a possibilidade de discutir com o comitê organizador da Copa algumas questões relativas à Copa do Mundo, como a venda de ingressos, a distribuição desses ingressos. Foi feito um balanço das ocorrências na Copa das Confederações, que é um evento teste para a Copa do Mundo, para que nós todos estejamos preparados para 2014, onde haverá o evento Copa em 12 capitais sede aqui no Brasil, e estejamos prontos para uma atuação efetiva do Ministério Público. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem ainda 2 minutinhos para o seu recado, principalmente ao torcedor. Bom, antes de mais nada eu gostaria de dizer que também sou um torcedor. Desde pequeno frequento os estádios, sou um aficionado por esportes e ao aceitar a possibilidade de vir a trabalhar na promotoria de defesa do torcedor é um duplo desafio. É um desafio como torcedor de tentar
preencher aquelas lacunas que eu constatava nos estádios em relação à atuação do poder público, de uma forma a tornar o estádio um ambiente mais saudável, mais tranquilo para as famílias, e também como promotor é um desafio, na medida que entendo que o Ministério Público já deu muito através do esforço dos colegas e tem muito a dar ainda da sua participação efetiva, da sua parceria que ele tem a oferecer para as demais instituições no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de prevenção e combate à violência nos estádios. Então, eu estou bastante satisfeito em poder ter aceito esse desafio e agradeci já ao Procurador-Geral de Justiça essa possibilidade. Espero poder corresponder à expectativa criada e, acima de tudo, fortalecer perante a sociedade o trabalho do Ministério Público. Agradeço também a possibilidade de estar aqui hoje, divulgando o trabalho da Promotoria de Defesa do Torcedor e aproveito o espaço para deixar as portas do Ministério Público, da Promotoria, abertas a toda a comunidade. Ok, doutor José Seabra Mendes Júnior, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Também lhe desejo sucesso nessa empreitada que eu sei que não será fácil. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!